Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade de abrir Tua palavra e rogamos que o Senhor possa nos abençoar na meditação da mesma, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o texto de Mateus 5:8, Sermão do Monte. Nós estamos estudando o mais belo dos sermões do Senhor Jesus Cristo e dentro do Sermão do Monte temos as bem-aventuranças. E essa bem-aventurança que nos fala de um coração limpo, porque verão a Deus. Quando lemos essas palavras, nós ficamos ao mesmo tempo admirados e também com um sentimento de total inadequação, porque todos nós sabemos o quão impuros são os nossos corações. Mas seguindo a sequência das bem-aventuranças, ela se encaixa no lugar certo. O Senhor Jesus Cristo não poderia ter iniciado as bem-aventuranças com esta bem-aventurança e não poderia terminar com ela. Na verdade, essa bem-aventurança funciona como uma espécie de divisão entre as demais. As bem-aventuranças anteriores nos falam da necessidade espiritual, humilde de espírito, choro em face à nossa pecaminosidade, mansidão em resultado de uma real compreensão do nosso eu. Elas nos conscientizam da necessidade. Em seguida, vem a bem-aventurança, que nos fala da satisfação dessa necessidade estar sendo suprida, da provisão divina que nos satisfaz da fome espiritual. Deste ponto em diante, nós passamos a considerar os resultados dessa satisfação. O resultado de termos ficado satisfeitos nos faz rejeitar qualquer outra religião, qualquer outro pensamento filosófico, qualquer outro movimento que tende a oferecer algo que somente Cristo oferece. Então nós somos fartos, nós estamos já alimentados daquilo que o Senhor Jesus pode nos oferecer. Por causa disso, nós seremos misericordiosos e teremos um coração limpo. E como veremos na semana que vem, seremos pacificadores. E o resultado final de tudo isso não é um troféu. Finalmente, quando aparece o resultado, nós seremos, e é a última bem-aventurança, seremos perseguidos. Essa é a realidade daquele que quer viver e fazer a vontade de Deus. Ao termos as características que essas bem-aventuranças nos oferecem, o resultado não será aplausos. O resultado será, como veremos, perseguição. Seremos injuriados. E muitos poderão até mesmo ser presos por causa disso. Mas isso nós veremos daqui 2 semanas. As bem-aventuranças, elas são então a sequência natural daqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. Não escolhemos uma ou outra bem-aventurança. Não escolhemos ser humilde de espírito, mas rejeitamos ser manso. Não escolhemos ser misericordioso, mas rejeitamos ter fome e sede de justiça. Não. Elas são naturais, acontecem naturalmente a todo aquele que se submete ao senhorio de Cristo. Surgem na vida de cada um que deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E essa bem-aventurança, os limpos de coração, porque verão a Deus, ela é um grande desafio para nós como filhos de Deus. Como eu disse no início, como ser puro ou limpo de coração, sabendo que a própria palavra de Deus, por exemplo, ali em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias 17, 9, nos fala como é o nosso coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Assim é o coração humano. E como é que vamos ser pessoas de coração puro e limpo, se a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto e enganoso? Parece que o coração, ele é o cerne da questão. Ao observarmos as mensagens do Senhor Jesus Cristo nos 4 evangelhos, nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele foca toda a sua mensagem no estado lastimável do coração humano.
Os fariseus, o Senhor Jesus acusou de estarem preocupados apenas com a aparência externa, ignorando a necessidade do cuidado interior. Mateus capítulo 23, versículo 25 a 27, nós lemos o Senhor Jesus Cristo falando e alertando os fariseus sobre esse cuidado exterior. Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Esta é a realidade daquele que tenta viver de aparência. Os fariseus, eles tinham isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele frisa a importância do coração e não da aparência exterior. Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas pudessem ver. Mais ainda, o Senhor Jesus Cristo frisa a importância do coração e não de uma mente brilhante, de uma cabeça ou de um intelectual. O interesse do Senhor Jesus Cristo estava no coração do homem. Em outras palavras, somos lembrados que a fé cristã não é, em essência, a questão de conhecimento doutrinário e entendimento, mas, acima de tudo, é uma questão da condição do coração do homem. Não estou dizendo e não estou negando a importância da doutrina sadia e bíblica, e nem tampouco da necessidade de uma compreensão correta da palavra de Deus. Não estou dizendo isto. Porém, não é somente isto que está envolvido. Mero conhecimento intelectual com relação às doutrinas não fazem das pessoas filhos de Deus. Alguém no passado escreveu um folheto que tinha como título Errou o céu por 45 centímetros, que é mais ou menos a distância que temos da mente para o nosso coração. Então, esse folheto nos alerta sobre o cuidado de não apenas compreendermos a Bíblia, mas crer no Deus da Bíblia. É possível desenvolver o interesse apenas mecânico da exposição da palavra de Deus, sem, no entanto, render-se a ela. Uma pessoa, ela pode ser estudiosa, mas não submissa às Escrituras Sagradas. E Jesus mostra então que a questão não é intelectual. Os fariseus reduziam a sua religiosidade à maneira de viver, ao comportamento e ética de vida. Mas o Evangelho de Jesus descortina o coração do homem. É como se o Senhor Jesus estivesse perguntando: qual é o estado do seu coração? E é evidente aqui que o Senhor Jesus está falando daquele músculo que nós temos que bate no nosso peito. Ao perguntar qual é o estado do nosso coração, o Senhor Jesus não espera como resposta algo como: olha, está ótimo, acabei de ir no cardiologista, fiz todos os exames e meu coração está excelente. Não, não é isso que o Senhor Jesus Cristo está perguntando. O uso bíblico, em geral, do coração nos fala do centro da personalidade do homem. Nas Escrituras, o coração envolve 3 conceitos. Ele é o centro da nossa personalidade, ele também é a fonte de onde brota as nossas emoções e também denota a nossa vontade. Então, o coração inclui mente, emoção e vontade. Algo bem familiar para nós como crentes do Senhor Jesus Cristo, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com intelecto, com emoção e com vontade. Então, o Senhor Jesus Cristo veio para cuidar do nosso coração. Quando o Senhor Jesus Cristo destacou bem-aventurados os limpos de coração, ele estava se referindo a isto. E não o coração membro do corpo humano. Os limpos de coração são aqueles que se rendem ao pé da cruz. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 15 e 19, o Senhor Jesus Cristo diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então o Senhor Jesus Cristo descreve o terrível estado do coração humano, a terrível condição do coração humano.
E somente um coração redimido poderá ser considerado limpo ou puro. Só iremos ver a Deus se tivermos um coração limpo. Mas sabemos que a natureza, por natureza, não permite um coração puro. Nada poderia ser mais distante do que um coração natural querer se aproximar de Deus. O que o Evangelho propõe, o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, é que devemos tirar-nos do terrível abismo em que encontramos e nos elevar para a presença de Deus através de um coração purificado, um coração limpo. Ser limpo ou puro de coração é ter um coração como definido pelo salmista Davi no Salmo 86, 11, onde nós lemos o versículo assim. Salmo 86, 11 diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ou seja, um coração devotado, não um coração dividido. O que o Senhor Jesus Cristo quer é aquilo que o salmista Davi expressa aqui nesse salmo. Um coração que seja apresentado diante de Deus como um coração contrito, um coração que busca a face do Senhor, um coração disposto a conhecê-lo, um coração disposto a adorá-lo, um coração grato a Ele por tudo que Ele tem feito. O coração limpo é o coração que orou ao Senhor para que Ele dispusesse um coração que só temesse o seu nome, que nenhuma outra coisa pudesse tomar lugar. Os irmãos mais velhos vão lembrar que existe um folheto evangelístico, onde nós temos ali um gráfico onde o coração do homem está desenhado e a cruz do lado de fora. E o gráfico, o desenho do coração convertido é um coração e a cruz dentro do coração, ou seja, Cristo está no centro do seu coração. O coração limpo é aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, é o penúltimo capítulo do último livro da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 27 diz: Nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que João nos revela aqui em Apocalipse é que só entrará na Nova Jerusalém aqueles que têm o coração puro, coração limpo. Não entrará coisa alguma contaminada. Então, o coração impuro não entrará na presença de Deus. Aqui o coração limpo é aquele que já foi purificado, destituído da contaminação. O que João está dizendo é que aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro serão admitidos na Jerusalém Celestial. No mesmo livro de Apocalipse, no último capítulo, versículo 14 e 15. Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses não entrarão na presença de Deus. Esses jamais entrarão e jamais verão a face do Senhor. Coisa alguma contaminada, coisa alguma impura poderá entrar lá. Somente quem tem coração puro e limpo. Olhando um pouco mais de perto nessa bem-aventurança, podemos perceber que ser limpo de coração aponta para o fato de que temos um coração em que nós não o dividimos com mais nada ou com mais ninguém. Nosso Senhor é o único a habitar nele. Jesus é o nosso bem maior. Um coração que não permite outro morador. É um coração que deseja viver o que Deuteronômio 6,5 diz, repetido pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 22:37, que os irmãos acho que sabem o que diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas para nós não omitirmos nenhuma palavra desse versículo,
Mateus 22, versículo 37, respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é um coração em que o Senhor Jesus Cristo é o único a habitar nele. Se quisermos, para dar um melhor entendimento, ou dar um entendimento mais simples, se quisermos compreender melhor o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nessa bem-aventurança, ter um coração limpo quer dizer que viveremos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida, não apenas aos domingos ou nos dias de culto. Ter um coração limpo é viver para a glória de Deus em todos os aspectos das nossas vidas, todos os dias. Esse deve ser o supremo alvo da nossa existência. Infelizmente, muitas pessoas que proclamam e confessam Cristo como Salvador não têm a disposição de viver para a glória de Deus. Não submetem nem subjugam a sua vontade à vontade de Deus. Infelizmente, vivemos uma geração onde os crentes interpretam a palavra de sua própria vontade, ou interpretam a palavra da maneira que lhe apraz. Então, são casais crentes que estão namorando, mas que já estão se deitando juntos. Por exemplo, casais crentes que se separaram e que resolveram viver outras vidas separadas, e que arrumam um companheiro ou companheira e estão vivendo juntos sem mesmo ter casado. Já é um fato grave o recasamento. Mais grave ainda é estar vivendo maritalmente com uma pessoa que não é a sua esposa ou o seu marido. O que tem um coração limpo e puro, ele rejeitará essas coisas. Ele buscará limpar o seu coração dessas coisas. Não apenas isso. Um coração ganancioso, como vimos na mensagem sobre o avarento no domingo, voltado apenas para o dinheiro, para ganhar, ter lucro. Um coração puro e limpo, ele não se vê iludido com essas coisas. Desejamos Deus, desejamos conhecê-lo, desejamos amá-lo, desejamos servi-lo. E a promessa bendita que os corações lavados pelo sangue de Cristo recebem, os corações submissos a Ele, a promessa bendita do Senhor Jesus Cristo aqui é que verão a Ele. Verão Ele como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que um dia nós o veremos como Ele é. Vamos lá. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Um coração limpo, purificado, um coração lavado pelo sangue do Cordeiro, verá o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Mas uma pergunta surge em nossas mentes, nós já falamos dela no começo do estudo. Como é que os nossos corações podem ser limpos se o próprio profeta Jeremias diz que enganoso é o coração, que o coração é corrupto? Nós devemos iniciar a purificação do coração tomando ciência de que não podemos purificá-lo por nós mesmos. Então, o primeiro passo que devemos dar é reconhecer que nós não temos condições em purificar os nossos corações. Esse é o primeiro passo. Saber que o nosso coração é impuro por causa do pecado e nada o que podemos fazer irá purificá-lo. Então, o resultado, ou ao ter o conhecimento de que nada podemos fazer, surgirá como uma reação, como um resultado desse conhecimento, o que Davi falou também no Salmo 51, 10. Vamos ver lá, Salmo 51, versículo 10. O Salmo 51 é aquele salmo de confissão e arrependimento que Davi faz por causa do seu pecado com Betseba. Ele era um homem a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele deixou o seu coração se corromper pelo pecado do adultério. E ao reconhecer o seu pecado, ele escreve o Salmo 51. E o versículo 10, ele diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Então, o nosso desejo como crentes no Senhor Jesus Cristo, sabendo que nada podemos fazer para ter um coração puro, é clamar para que Deus crie em nós um coração puro. É assim que temos o coração limpo. Somente Deus pode fazer essa limpeza. Somente Deus pode limpar o homem no seu interior. Podemos dar uma garibada numa pessoa, colocar uma aparência boa, mas se o seu interior não for modificado, ele continuará o mesmo. Somente Deus pode fazer sermos purificados. Somente a operação sobrenatural em nós é que teremos um coração puro. Somente quando o Espírito Santo vir residir em nós é que nós teremos um coração puro e um coração limpo. A nossa única e grande confiança é que Deus está operando em nós. E que Ele está nos preparando para um dia vê-lo face a face. Essa é a promessa dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque me verão. Porque verão a Deus. Essa é a esperança de todo crente. Cumpre a nós trabalharmos para sermos puros de coração. Mas eu acabei de dizer que não é nós que fazemos isso. Mas movido pelo Espírito Santo, nós seremos motivados, por exemplo, a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus diariamente, a orar, a meditar nela, a desejar conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E essa palavra vai nos purificando dia a dia. A palavra de Deus ela tem o poder de nos purificar diariamente. Por isso é essencial a leitura e a meditação da palavra de Deus. Ela flui naturalmente em nossos corações para nos purificar. É como você pegar um copo com terra e abrir debaixo de uma torneira e o fluxo da água ali vai naturalmente removendo aquela terra até o ponto que aquele copo esteja totalmente limpo. Sem nenhuma ação externa do homem. Apenas a água fluindo purificará, limpará aquele copo. Essa é a função da palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Que Deus nos ajude e possamos buscar a palavra de Deus para sermos bem-aventurados de corações limpos, porque veremos a Deus. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos buscá-la cada vez mais, para termos corações puros, corações limpos. Por Teu amor e por Tua misericórdia, clamamos isso em nossas vidas, ó Pai. Vivemos um mundo corrompido. Ó Pai, onde a oferta do pecado, ela está dentro das nossas casas. Por isso buscamos a Tua face. E buscamos a Tua palavra para sermos purificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, terminando a mensagem da reunião de oração, fique aí então o espaço para que os irmãos estejam em casa orando com seus familiares, com quem esteja com você. Lembrando dos pedidos tradicionais, os enfermos com câncer, a Gláucia, lá em Caldas, a irmã de Gilberto. Também a Graça, a irmã do Joselito, que começou tratamento de quimioterapia ou estará começando por esses dias. Lembre também da Sheila e Davi. Eles estão chegando no penúltimo mês, né? Junho, julho e agosto. Daqui 2 meses, o Dante vem ao mundo. E eu peço, em particular, eu e Elizabeth, pedimos que os irmãos orem para que, de alguma forma, as fronteiras se abram e nós possamos estar lá na hora do parto do Dante e também passarmos os primeiros dias com a Sheila e com o Davi ali, né? Colocamos isso diante de Deus e pedimos que os irmãos estejam orando por essa nossa vontade, que essa seja também a vontade de Deus. Obrigado, irmãos. Tenham todos uma boa noite e Deus nos abençoe.